Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, nós queremos te agradecer, Senhor, e pedir a tua permissão para iniciarmos o estudo das obras do nosso irmão André Luiz, tendo como médio Francisco Cândido Xavier, a quem rendemos, Senhor, os nossos agradecimentos. Que possamos ter um estudo de forma tranquila e que possamos aprender e apreender, Senhor, o que será lido. Permissão e tuas bênçãos te rogamos, Senhor, para o início do estudo. Muito obrigado, Jesus. Então, vamos começar. Eu parei aqui, mas eu não tenho certeza. Foi aqui Interromper esse instrutor, é isso? Isso. Tá certinho. Então, ele estava falando do vampirismo, nos colocando também como vampiros, porque o André levou um susto, né? O André é que introduz esse conceito de vampiros na literatura espírita. Então, ele vai dizendo que nós também somos vampiros, porque nós exploramos os animais, nos alimentamos de carne, de forma desregrada, muitos de forma desregrada. Aí ele vai dizendo que chegará um tempo que isso não vai acontecer. A gente tem que pensar também na parte econômica, então não é uma mudança de hoje para amanhã, isso é uma coisa cultural. Abandonar certos condicionamentos é muito difícil. Voltando a nosso lar, André conta em nosso lar a questão da alimentação. O que não foi isso em nosso lar? Houve até uma dissidência, um estranhamento pela questão da alimentação. Muitas pessoas são viciadas em alimentos, comem de forma desregrada. Então, ele vai falando tudo isso. Então, mudar de hoje para amanhã não vai ser fácil, mas a gente precisa ter, pelo menos, um certo cuidado. Nós precisamos ter respeito pelos animais, não explorá-los. E ele vai continuar essa exposição mais à frente. Então, Lívia, está contigo. Eu estava pensando nessas questões também, né, durante a semana desse livro, quantas vezes a gente também não respeita o nosso próprio corpo, né? É amar o nosso próprio organismo em si como funcionamento, né? A gente ingere tanta besteira, tanta coisa, né? Aí eu estava refletindo sobre isso essa semana. E com a industrialização, por exemplo, eu sou de uma geração que nós não tínhamos tanta variedade de biscoito, de iogurte, era um ou outro. Biscoito recheado era muito caro. Então, queijo, essas coisas, frutas, eram maçã só para quem era doente. Quem conversar com pessoa da minha idade vai falar isso. Mas hoje nós temos muita coisa industrializada. A gente pega esses biscoitos isopor que as crianças comem, ali só tem sódio e gordura. Então, a gente se alimenta muito mal. E fora que nós desperdiçamos muita coisa, muito alimento desperdiçado. A questão da carne, eu vejo lá na escola, é uma quantidade de comida que é desperdiçada que é de chorar, inclusive carne. Papel, eu ensino as minhas crianças, eu sempre falo para eles, olha, uma árvore morreu para que vocês tenham papel, então não vamos usar papel de forma assim discriminada. Então eu aproveito tudo quanto é papel. Então é um cuidado que nós devemos ter com a alimentação e com tudo, a gente não pode desperdiçar. E o que a gente desperdiça hoje, amanhã vai faltar. Até numa encarnação mesmo, né? Nossa, eu até não quero me estender, mas já me estendendo, a Paola Carrossela, no MasterChef, uma vez ela chamou a atenção de um cozinheiro falando sobre isso, que ele errou a receita e ia jogar a carne toda fora. Aí ela deu um pulo e falou, calma aí, meu chapa, um animal foi sacrificado para que você fizesse essa receita. Então ela chamou a atenção disso. Achei muito interessante o posicionamento dela. Se nós não conseguimos... Prudente. Se a gente não consegue abandonar, não é de uma hora para outra. A gente não pode dar um baque no organismo. Isso tem que ser feito até com acompanhamento médico. Mas se a gente já puder ir diminuindo pelo menos, né, é melhor. Então vamos continuar. Falei demais. Vamos lá. Vamos lá. Interromper-se um instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo, tranquilamente.
não nos cabe condenar a ninguém, e abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois do ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque, sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade, que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças, pelo vampirismo das entidades que lhes são afins, na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento afetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando: segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico da ascensão espiritual. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhe avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Lá fora? Perguntei alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muitos ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lições! Exclamei. Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, um instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. E isso aqui é a gente saindo do centro. Eu esqueci de falar até para a Elaine que nós estamos no livro Missionários da Luz, viu, Elaine? Encerramos o capítulo 4. Alguém quer falar? Oi? Oi, Rita. Não, eu já tinha visto já, obrigada. Então tá bom. Desculpa, eu te esqueci. A gente entrou, nem nos posicionamos. Alguém quer falar sobre o que a gente leu até aqui? Muito interessante, né? Ele falando dessa questão de nós vampirizamos e somos vampirizados. Tudo é questão de semelhante atrai semelhante, né? Pela nossa forma de proceder.
que ele fala aqui, né? Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder. A questão é essa, é sempre o abuso. Nós abusamos de muitas coisas. E respondemos por isso, né? Então ele vai dizendo, agora, se o André se espantou com as larvas, né? E com a vampirização dessas larvas, ele vai ficar muito mais espantado com os companheiros quando voltar, né? Porque eles não podem entrar no centro a todo momento. Então eles ficam lá fora, né? Então ele vai mostrar agora como é que isso funciona. O André vai levar um susto. Esperando Nós... eles saírem, né? porque a gente volta, geralmente volta para o mesmo padrão. Isso é tão normal. A gente já experimentou isso, quer ver? A gente vai numa palestra de alguém que a gente quer muito ouvir, né? Aí vai naquela animação, chega lá, escuta, aí já sai pensando, não, vou me modificar, agora eu vou ser uma pessoa diferente, vou ser mais leve, vou perdoar, vou trabalhar nisso, vou fazer aquilo. A gente sai, bota altas expectativas, com aquela vontade, já só faltando uma asa para se sentir anjo. Leva 2 horinhas, a gente já está, bom, mas não é bem assim, aí já vai mudando o propósito, já não é mais o mesmo, a gente também não é perfeito, ainda não somos anjos, pronto, acabou. Então ele vai contar isso, ele vai falar dessa questão também. Então Vamos lá. Capítulo 5, influenciação. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade, diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos de luz muito pobres e isolados em sombra espessa. Eu queria dar uma paradinha aqui. Isso aqui a Uhum. gente nota também a diferenciação do ambiente, principalmente quando a gente está passando por problemas espirituais. É comum a gente ouvir assim, se eu pudesse, eu traria minha cama para o centro. Eu moraria aqui. Porque é outro ambiente, a pessoa se sente melhor no centro ou em qualquer outro templo religioso, porque tem aquela proteção magnética. E por alguns momentos, algumas horas, a pessoa fica longe dessas más companhias. E é muito comum a gente ouvir isso. Até o seu João costuma dizer que o centro é uma embaixada no plano espiritual. Não deixa de ser, né? Por conta disso. Há uma mudança. E a gente sente mesmo é como se a gente trocasse, né? Tá na cidade e vai para o campo. Você sente a mudança de atmosfera. Eu trabalho num lugar que até um certo momento a gente tem uma temperatura. Quando eu entro no bairro onde eu dou aula, a gente sente a mudança. Quando está frio, a gente sente mesmo, cai a temperatura. É muito, muito interessante isso. E na mesma cidade. Então, vamos continuar. Vamos lá. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. O instrutor interrompeu-me às íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Em vista
de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas. Todavia, desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Que? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a desta noite, nas reuniões dedicadas à assistência geral. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Aqui ele falou, né, que nessa reunião, que era uma reunião mediúnica, eles não poderiam entrar. Só nas reuniões assistência geral, que eu imagino que seja tipo palestra, alguma coisa assim, né? São as reuniões públicas de assistência geral. Sim. Mas isso é assistido também. Isso também não significa que estamos desprotegidos nesse momento. Eles vão entrar, mas não tem total liberdade ali dentro. Isso também vai depender da casa, se é uma casa séria, como é que se comportam as pessoas. Então, a gente precisa ter um cuidado. É um templo religioso, né? Eu sempre falo isso. É um templo, a gente esquece, mas é um templo religioso. Então, a gente tem que entrar com certo cuidado mesmo, com o comportamento de quem está num templo religioso. Cuidado com a conversação, cuidado com a roupa, cuidado com os pensamentos que emitimos. Sempre buscar ficar em oração, em vibração mais elevada. Porque ali é um hospital, é uma escola, é um hospital. Então, se é um hospital, vão pessoas doentes, enfermas do corpo e da alma. Então, como ele disse ali também é uma outra ambiência. A pessoa se sente até melhor quando está por conta da oração, das vibrações, das reuniões, por conta de tudo isso. Então, alguém mais quer falar? Senão a gente continua. Vamos lá. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naquele trabalho obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que exploram. Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus! Exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações. Mas agora sinto-me reconfortada e feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando. O Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé, em torno de nossos passos. Choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos,
como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vigorosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa, e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores, nos momentos difíceis, disfarçadas deserções a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçada a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo. Sou forçada a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando de necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam junto no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Aqui eu me lembrei nessa parte daquela questão, né, do Livro dos Espíritos, que ele diz que com pouquíssimos esforços nós conseguiríamos, né? Porque ele diz, com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, né? Aí eu me lembrei dessa questão que fala que a gente com pouquíssimos esforços, nesses momentos em que a gente se irrita, nesse momento onde a gente vai tropeçar, se a gente ficasse mais firme, né, na nossa fé, a gente conseguiria, né, evoluir mais rápido. Porque ele vai falando, a gente faz muita promessa, né? Uhum. Promete excessivamente com as palavras, todavia opera um pouco no campo do sentimento. Na autoiluminação, a gente opera pouco na que chama de... Ai, gente, faltou a palavra. Reforma íntima. Uhum. Tem muitas pessoas que não gostam dessa palavra, mas eu gosto da palavra reforma mesmo. Mas é o que é, né? É muito trabalho, é a gente se conhecer. Então a gente está sempre... faz muita promessa, né? É igual o cachorro que corre atrás do rabo. Muito movimento, mas não sai do lugar. Uhum. Ele vai dizendo isso. Há 9 anos que ele trabalha, ele vê isso. Quantas pessoas não chegam na casa espírita cheia de empolgação? Primeira dificuldade, larga. E em outros trabalhos também. Então, operar com Cristo, como ele diz aqui, tem uma parte que ele diz, não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Uhum. Então, a maioria de nós está nessa situação. Então, ele diz que a gente tem que colocar esses ensinos na nossa vida prática. Nós somos caridosos com o outro materialmente. É muito fácil dar materialmente, mas dar de nós também, aí fica difícil. A gente, né, precisa ir um pouco de nós naquilo que fazemos. Agora, cadê o esforço?
Como você É. disse, cadê a vontade, né? O que é mais difícil para eu fazer, para eu doar? É mais difícil eu doar um dinheiro ou é mais difícil, de repente, eu doar um tempo? Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Abrir mão das nossas, do que preferimos, né? Da nossa vida é muito difícil abrir. Não que a gente tem que abrir mão de tudo, né? Não vamos viver Uhum, uma vida ascética, uhum. assim, de, né? Afastado da sociedade, dos prazeres. Não é isso, mas também não precisa ser tudo para os prazeres, né? Dá para a gente, como diz Jesus, a gente não pode servir a dois senhores. Qual o senhor que nós estamos servindo? Alguém vai ficar em desagrado aí. E ver qual a prioridade que eu dou para isso, né? Nossa prioridade é. Porque tempo dá para tudo. Esses dias eu li uma página até lá no estudo lá do centro que falava assim, rapidamente, ele falava assim, se você já conhece a vida espiritual, se você já conhece os caminhos, se você já conhece, né, o que te impede? O que te impede de, acho que é do Caminho Verdade e Vida, o que te impede de prosseguir, né, de você se doar mais um pouco, né? E aí da gente se questionar o que está me impedindo hoje de fazer aquilo que eu sei que eu deveria fazer, né? Vontade. É o meu grande questionamento. Se a gente já sabe, o que a gente não faz? É. Vontade. Eu não estou falando para os outros, não. Estou falando para mim mesmo, que isso é um questionamento meu. Se eu já sei, por que eu não consigo ainda? Falta vontade. É difícil abrir mão. Uhum. Né? É difícil abrir mão do ego, é difícil abrir mão de um monte de coisa. Como é Muito que pode, difícil. né? É por isso que nós estamos onde estamos. E ainda vamos ficar por muito tempo. Estamos onde estamos. De vez em quando a gente se pega em situações de, não é possível. Não é possível que eu já aprendi essa lição e estou caindo de novo. É possível. Vamos cair, levanta, vamos embora. É. Vou lá. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentem e ensinam. Parece que eu estou vendo a gente no Galileia. Fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Eles são muito compreensíveis, né? Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo dos sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os. Só dá uma paradinha aqui, Lívia. Tá. Ele fala assim, ó, cada hábito menos digno não foi adquirido ontem. É hábito. Hábito é uma das coisas mais difíceis de mudar. Quantos hábitos nós não temos e temos dificuldade de tirar? Então, são hábitos que ele vai dizendo aqui, ó, cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos. Olha aí, não é um hábito de um ano, é um hábito de séculos. Funciona qual entidade viva, aquilo está vivo em nós. No universo de sentimentos, cada um de nós, no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação, porque nós temos esses plugs, com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Isso aí é para a gente se examinar também. Então, a gente tem hábitos que nós carregamos por várias e várias encarnações que vêm sendo reforçados. Um hábito reforçado é muito mais difícil de se perder.
Então, requer muito esforço nosso. Então, ele diz que é quase que uma entidade viva. É uma característica muito forte em nós que traz esses plugs. Não é qualquer espírito que vai se aproximar de nós. Ele precisa ter essa ligação. A gente precisa ter esse plug para que eles venham e nos obsediem. Se a gente não fornece isso, se nós ficássemos naquela atmosfera de oração, que ele até fala aqui atrás que a gente precisa. Aqui, ó. Se conseguissem manter semelhante estado mental, aí acabou tudo, né? Pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam. Aí acabou-se com a gente, né? Além disso, a gente ainda ensina. Fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Fácil seria. O problema é que a gente não coloca em prática. Falo por mim. Não sei os outros, mas por mim. Difícil é colocar em prática. Então, vamos lá. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas salvações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punham-se a regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sobre nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e, instantaneamente, reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Oh, meus filhos! Exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retornar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Nesse momento, as 2 outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele ralo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influenciação de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente.
Ajudemos a este amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente percebíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de entregar os inimigos filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária reparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros espirituais habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha? Exclamou contrafeita. A velha genitora não pode, pois, opinar nesse assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou. Quando você atravessar os caminhos dos meus pés, que os meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz do coração. E se, algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho os motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos, senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe das libertações espirituais necessárias. Não me falta vontade, mas Alexandre, que havia retirado a destra sobre a fronte da jovem, informou, atendendo minha perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo, quando ele diz meretrício aqui, o que ele quer dizer? Casa de prostituição. Ah, tá, entendi. É casa de prostituição. Então, quando ele vai lá, você vê que a menina quis mudar o padrão de pensamento dele. Uhum. Ele não gostou. Porque não é o momento dele estar na reunião mediúnica, é o momento dele se evangelizar. Porque os médios na reunião mediúnica têm que se auto-evangelizar. A evangelização é para a gente. Como é que eu vou evangelizar um espírito que está me perseguindo se eu estou na mesma faixa vibracional que ele, tendo os mesmos pensamentos? Cego seguir a outro cego, cai ambos no abismo, né? Não estou falando de espetáculos de santidade, não é isso. Mas é o mínimo, né? Para estar numa reunião mediúnica. Então era melhor ele. Pessoal. Ela diz, né?
a reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Uma vez o irmão do Chico foi um espírito na reunião mediúnica, e o espírito, acho que ele tinha sido um escravo, e ele estava perseguindo o algoz dele, né? E acho que a pessoa, o irmão tinha matado a família dele. Eu sei que era uma situação muito dolorosa. Quando acabou a reunião mediúnica, o irmão do Chico falou para ele: olha, eu não venho mais na reunião. Aí ele falou: por quê? Porque eu fiquei do lado do obsessor. Porque ele também faria a mesma coisa. Então, como é que eu vou falar para um irmão, não faça se eu também faria? Eu também faria, eu também estou pensando igual. É difícil. Por isso que o irmão falou para o Jorge André: paga o bonde antes de vir falar comigo. Paga o bonde, depois vem falar. Fala, quem gostaria de continuar? Eu gostaria de falar sobre isso que você comentou. Quando nós estamos envolvidos na reunião de educação e mediunidade, que você sabe que eu participei bastante tempo, em algum momento fui afastado, realmente a gente tem que ter muita consciência do que está ali participando para não se envolver, porque leva a gente a se envolver sim, mas a gente tem que ser muito vigilante, porque a gente sempre se coloca assim, realmente como a gente no lugar do irmão que está fora do corpo físico, porque a gente um dia vai estar também igual a eles, fora do corpo físico, e tudo que ele está passando, nós também podemos passar, ou pior, né? Então, a gente sente essa dor, assim, como a gente vê aqui no corpo físico, e a gente vê a situação de algum ente querido passando, a gente sente por que a gente não vai se envolver. Mas aí a gente tem que ter muita vigilância, né, para a gente, na hora, não atrapalhar, né? Uma coisa, Helene, é eu me apiedar daquela situação. Normal, a gente vai se apiedar. Outra coisa, eu tomar partido do obsessor. Isso aí que eu Pensando falo, assim, não, ele está envolver, correto, né? ele tinha que fazer isso mesmo. Eu, na situação dele, faria até pior. Porque ele se envolveu, né? Deixou se levar. E não Aí pode. ele não pode. Não deve, não pode não, não deve. Não deve, é verdade. Não deve, não. Então, o médium, ele precisa se evangelizar. Por isso que ele tem que estudar o evangelho, meditar o evangelho, e mais do que isso, praticar o evangelho. Claro que a gente não vai conseguir de tudo, mas o mínimo possível, um esforço a cada dia, a gente se melhorar. Porque o superior auxilia o que está mais embaixo. Não pode ser cego guiando cego. Aí vai todo mundo cair no abismo, como eu já havia dito. Então, há necessidade, por exemplo, esse irmão precisaria se tratar, sair dessa faixa vibratória, para aí sim começar uma reunião mediúnica. Como ela diz aqui, o companheiro diz, né? O Alexandre diz, é uma educação, uma reação educativa contra o mal. É sempre um dever nosso, em nós mesmos. O mal que está em nós é o mal que nós temos que combater. E nós temos depois Oi? E nós temos risco de como defender o problema do obsessor, e nós temos risco de daqui a pouco ser influenciado cada vez mais, porque nós temos esse lado, né? Esse lado todos nós temos, por isso que a gente precisa se conhecer. Como é que eu vou falar de perdão para um espírito se eu não perdoo, se eu não estou fazendo esforço em perdoar, se eu não estou trabalhando isso? Aí ele vai dizer, mas peraí, você não faz, como é que você quer me dar lição de moral? Porque eles percebem. Eles percebem. Percebe porque eles têm mais a dimensão deles maior. Eles percebem. Quantos não chegam lá e não dizem, você não mudou nada, o que você está fazendo aqui? Mas aí a gente pode responder, não, mas eu estou fazendo um esforço de mudança. Porque se for verdade, ele não vai ter argumento. Eu estou buscando a mudança. Eu já não consigo num todo, mas já consigo em parte. Às vezes tem situações em que o obsessor chega na mesa de educação mediúnica e diz assim, não, eu vou abandonar fulano, que fulano não muda, não. Eu vou embora, que eu não quero mais isso para mim. O companheiro muda e a pessoa não.
E na reunião mediúnica a gente precisa prestar atenção, ouvir o que está sendo dito para aquele companheiro. Porque muitas vezes vai servir para nós. Nós estamos ali também para nos educarmos, para sermos doutrinados também. Não é só o outro. Então, como é que um médico enfermo, doente, vai cuidar de um doente? Não tem como. Ambos vão trocar doenças. Então, o ideal é que o médico esteja com saúde para poder cuidar de um doente. Eu nunca vi um médico doente cuidar de um doente. Fica difícil. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos continuar então, Lívia. Vamos. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O esposo não concebeu o patrimônio, senão como união corporal para atender convivências vulgares da experiência humana. E, em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideias enobrecedoras, interessados em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de aperfeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se, de fato, cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los. De modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia, e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Mas vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre.
satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento. Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre, complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método imprecisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a este mister em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetia o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam no espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim, pelo mundo, como náufrago sem orientação. Compreendo-a, mãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos enraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima, para a vida superior. Se apenas buscarmos consolações sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gosto de vantagens pessoais, onde está o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: Mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática aos exemplos do Cristo. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia,
expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movido livre no universo. É movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividades terrestres, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes afetivos e de continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também, sob nossa análise, uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente no serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E, indicando a mocinha, cercada de maravilhoso ralo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que recebeu os benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano das emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofrem desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E seu coração envolvido em bons sentimentos comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. Além disso, não tendo débitos muito graves no pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito. Nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Aqui eu acho interessante a gente falar também da importância, né, de evangelizar desde cedo, né? Porque isso aqui vai fazer com que ela tenha uma vida livre de erros maiores, né? Livre de tropeços maiores. Rita, seu som não estava saindo, não. Estou dizendo que desde que ela mantenha isso e pratique. Porque nós também estamos sendo evangelizados. Sim. O problema é, como ele diz, manter a boca, né, o nosso falar, sem a maledicência, sem a fofoca, sem essa propensão para o mal, é muito difícil. Ela ainda não foi contaminada. A maioria de nós já fomos contaminados. Então, precisa fazer essa descontaminação. O nosso pensar... É só a gente analisar o que a gente pensa durante 24 horas. Fazer esse exercício. Pega um papel e vai anotando. Nós vamos nos surpreender negativamente. Nós estamos no pensamento... Eu estava vendo no Instagram a mãe subindo... um bondinho, né? Não é o bondinho aqui do Rio de Janeiro, mas um
teleférico desse. Aí a filha virou para a mãe e falou assim: "Ih, mãe, já pensou se isso aqui cair?" Aí a mãe fala assim: olha para o mar, minha filha, olha para o mar. E a menina: "Ih, mãe, se isso aqui cair?" Pronto, aí a mulher se destemperou toda. Porque nós somos assim, guardando as devidas proporções, né? Começamos a pensar uma coisa negativa, aí voltamos, queremos uma coisa positiva, mas não conseguimos manter o foco, aí voltamos para a negativa e ficamos assim, nesse embate. Manter esse padrão vibracional é muito difícil para nós. Ela ainda não tem. Ele fala dessa viciação, né? Ele vai até continuar falando sobre isso que você comentou agora, eu acho. É muito difícil a gente manter. Eu me lembro que quando eu fiz um estudo sobre um médium de cura pelo sopro, que não existe mais, o passe pelo sopro. A forma como deveria ser mantida a nossa, desse aparelho fonador nosso, né, na questão da fala, é inconcebível. Teria que ter um condicionamento muito grande, porque não é só não verbalizar, é não pensar. Eu posso não verbalizar um palavrão, mas posso pensar. Eu posso não verbalizar uma ofensa, mas pensei. Pensei e ligou. Já contaminou. Então, é difícil. Ela vai conseguir? Aí vai depender também desse condicionamento do passado que ela tem. Ela não tem graves erros, né? Como ele diz aqui. Então, vamos ver. Vai ser uma questão de escolha. Vamos continuar, então. Isso significa, perguntei, se esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da facilidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes o programa de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que, presentemente, se envolve no mundo. Não há privilegiado na criação. Existem, assim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, sejam onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas abençoadas ilações. Sabe o que eu estava me lembrando aqui, enquanto você falava, naquilo que você falou anteriormente, na questão da evangelização? Vamos pensar nos discípulos que estavam mais próximos a Jesus, os discípulos que conviveram com Jesus, que ouviram o evangelho na fonte. Mais do que ouvir, eles viram a prática do Cristo. Nem por isso Judas deixou de trair, não, de negar Jesus. Nem por isso Judas deixou de trair, nem por isso, porque não é só ouvir, é trazer para dentro de nós e praticar. Tem que ser uma força viva em nós. Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios, ele fala que devemos ser cartas vivas do Evangelho. O que é ser uma carta viva? É, aonde estivermos, darmos exemplo do Evangelho, vivenciando o Evangelho. 24 horas, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. Agora, para nós que somos espíritos viciados, é muito difícil manter esse padrão, que é necessário, que a gente precisa se exercitar. Não consigo 24 horas, mas consigo, sei lá, 8 horas. Faltam 16, daqui a pouco eu consigo 16, daqui a pouco eu consigo o mês inteiro, e por aí vai. Agora é esforço. Ele fala do trabalhador fiel, vai receber o seu salário. E atrás ele falou, André questiona, mas por que não retira os companheiros? Porque eles vão trazer de volta. O que está faltando para quebrar a algema? Vontade. Adianta eu pegar uma pessoa viciada em droga,
Até nos Estados Unidos isso é permitido. Me parece que no Brasil não. Chama intervenção. Eu não posso pegar uma pessoa que não quer se tratar e colocar ela para se tratar à força, porque não vai resolver. O que vai resolver? É a pessoa se decidir a se tratar. Aí sim, dá esse esforço, porque ela já tomou a decisão. Mas esse companheiro não tomou a decisão, o rapaz, né? De se libertar dos companheiros. Porque é uma retroalimentação, um se alimenta do outro. Há uma parceria ali. Agora, se ele se decidisse, aí sim, o trabalho seria até mais efetivo. Agora, podem os companheiros abandoná-lo? Podem, se eles se decidirem também. Se de repente na doutrinação eles se tocarem, mas virão outros, porque ele não mudou o padrão vibracional, ele continua indo na casa de meretriz. Jesus fala isso, sai 2 espíritos de uma casa, a casa é limpa, voltam 7, porque não mudou o padrão. Ele continua indo, então, né? Ele continua indo. Uhum. Ele continua, mesmo ele não querendo, mesmo. Se lembra que atrás ele falou que ele se sentiria humilhado de não ir? Porque a gente não pode esquecer que antigamente, não sei como é que está isso agora, havia uma pressão muito grande em relação aos homens, nessa parte. Né? Os homens eram iniciados até pelos pais ou por um parente dentro da zona de meretriz. Você não, acho que foi o Divaldo, não foi? Que o pai levou? Foi o Chico. Foi, Chico, é. Foi o Chico. Aquilo que o pai dele fez era o normal da época. Era o normal. E nisso, a gente não sabe a bagagem, a pessoa pode se perder totalmente. Uma vez na... Oi, só para completar aqui, Helene, já te dou a palavra. Uma vez numa palestra que tivemos lá no nosso centro, um rapaz falando, a juventude começou a falar, e ele fez uma palestra que ele disse, eu sei que o dia que eu colocar uma gota de álcool na boca, eu vou virar um alcoólatra. Como é que ele sabia? Ele tinha, provavelmente, ele mesmo diz, uma lembrança do passado, que ele trazia isso gravado nele. Ele falou com todas as letras, o dia que eu botar um copo de bebida na boca, eu viro um alcoólatra. Com um copo de bebida, pelo passado que ele tinha, que ele diz que sentia ter, provavelmente. Nós não sabemos o nosso passado, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Fala, Eliane. A gente vai parar aqui, tá, Lívia? Eu vou falar sobre o caso. Tá bom. Um caso, assim, igual que você acabou de comentar, sobre o caso do pai do Chico Xavier ter levado ele, né, nesse local lá, né? Um caso assim, será que o pai dele, como o Chico Xavier naquela época, continua sendo sempre esse embaixador espiritual para nós ajudar aqui na evolução nossa? O pai dele também não foi usado com algum processo de subjugação, obsessão, para levar ele para poder tentar o Chico Xavier a ele errar? Não, porque aquilo era comum na época. Sim. Era comum, era cultural. Uhum. Sim, eu compreendo. Mas como o Chico Xavier já tem tinha esse mandato, né, de nos auxiliar aí. O que aconteceu quando ele chegou lá? Que ele não tinha ligação com aquilo, ele via aquelas irmãs não pelo lado do apetite sexual. Ele via irmãs como irmãs. Quando chegou lá, o que aconteceu? Começou tudo, todo mundo entrou no padrão de oração. Ele levou até um susto. O problema não é a pessoa entrar, o problema é como ela vai sair. Chico entrou e saiu do mesmo jeito. Tanto que ele ia, as pessoas falavam mal, mas ele ia. Uma vez ele teve uma ferida na perna. Quem curou essa ferida foi uma irmã. Uma irmã vendedora do sexo, né? E ela dava banhos. E quando ela banhava, ela devia ser médium de cura, né? Jogava água, banhava a perna dele e ele se tratou. Ele ia lá, mas não ficava lá. Uma vez tem uma lenda hindu, sei lá, budista, que diz: 2 monges andavam pelo caminho e eles iam atravessar o rio. E tinha uma moça do lado.
e um deles ofereceu para carregar a moça no ombro e atravessar com ela, porque ela não sabia nadar. Quando eles chegaram do outro lado, eles se despediram, a moça foi seguir o caminho dela e os monges foram andando. No meio do caminho, um deles recriminando o companheiro, como é que ele pôde colocar a moça nas costas, que aquilo não era possível, aquela história, condenando o companheiro. E ele falou isso para o outro monge. Aí ele falou: eu deixei a moça lá do outro lado do rio e você trouxe ela conosco até agora. Então, às vezes é isso, a gente vai ficar com o pensamento preso nessas situações. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, vigilância. É mais ou menos assim a história, gente. E todo o tempo, né? Não pode ser vigilante todo o tempo, porque a tentação está aí, né? E até o Chico diz que há tentações que a gente foge, mas corre dela, mas não corre com muita força, com muita vontade. A gente corre querendo que ela nos pegue. O obsessor. Todos nós temos situações complicadas, difíceis, que são tentações. Se a gente identifica, se a gente se reconhece naquela dificuldade... E aí a gente combate, né? A pessoa que bebe, ela tem um plug, o companheiro sabe que ela bebe, ele vai lá. Agora, a pessoa que nunca experimentou álcool, vai ser mais difícil de ser tentada no álcool. Ela não tem o sabor, ela não sabe qual é o... Sabe, eu tenho um exemplo do meu pai, sabe? Ele veio falecer com 84 anos. Ele, desde criança, muitos anos atrás, desde criança, eu sempre me coloco assim, no lugar dele. E as suas cachorras, aqui é moto. Aí ele foi desde pequeno, 5, 6 anos, na época, ele lá na roça, ele sempre começou a fumar desde cedo, começou a beber desde cedo, e ter essas situações. Mas aí ele teve uma grande virada na vida dele. Com 14 anos que faltou para ele morrer, ele parou de beber, parou de fumar, ele batizou na igreja, sabe? Eu achei uma superação muito grande da parte dele, porque ele começou desde 5 anos a fumar. Na época, lá na roça, era essa época das crianças, não tinha orientações, então ele fumou desde pequeno para, como você falou, naquela época, o pai mesmo falando tem que fumar para se tornar homem, não sei o quê. Então, tem essa viciação, mas ele teve uma superação. Ele conseguiu vencer a própria obsessão, né? Porque foi difícil. Né? Foi uma superação dele. Antigamente, era comum a gente ver o pai, ou a mãe, ou o avô, alguém da família pegava a chupetinha da criança e molhava na espuma da cerveja e dava. Vinho também. Eu sei qual é aquele espírito. Eu sei se ele já era um espírito que traz um vício nessa área, eu não sei. Tá falhando o seu áudio, Rita. Tá falhando? Estou dizendo o seguinte, que antigamente... Agora melhorou. Era comum o pai, ou a mãe, ou o avô, alguém da família, pegar a chupetinha da criança e passar na espuma da cerveja e dar para o bebê, no vinho, molhava a chupetinha no vinho e dava. Eu não sei quem é aquele espírito. Eu posso estar iniciando, fazendo com que ele relembre. Olha o passado aí nosso que ele fala, que ele diz desses condicionamentos que nós trazemos há séculos, que vai ser relembrado, vai ser animado por um próprio membro da família. Na área sexual também tem que tomar muito cuidado, porque é uma das obsessões mais difíceis de ser quebrada. Olha em volta da gente quanto estímulo sexual nós temos aí. Olha as notícias que estão saindo na rádio com crianças. Isso tudo é estímulo, gente. As pessoas estão sendo estimuladas cada vez mais. A infância vem sendo erotizada. Quantas crianças você vê na rua carregando uma boneca, puxando um carrinho? Não vê mais. Quando eu vejo, eu tenho vontade de pedir, mãe, posso tirar uma foto para guardar no álbum, porque é uma coisa que a gente não vê mais. Olha as músicas aí. O que erotiza? Como erotiza a mulher, como coloca a mulher, o próprio rapaz, essa pressão que o jovem sofre, a falta de orientação. Então, é um mundo complicado que a gente precisa
saber orientar esses espíritos que estão chegando na nossa casa, porque eu não sei a bagagem desse espírito. Nós não sabemos nem a nossa bagagem. Complicado. Por isso a evangelização da infância, ela é importantíssima. A gente planta a semente ali, né? Para que ela frutifique e floresça. É isso, meninos. Vamos encerrar. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Fazer a Quer prece, fazer? Oi? envolver aquele caso que houve ontem na Ponte Rio Niterói. Não Como fiquei sabendo, porque eu não vejo televisão. Não, eu também não vejo, não, porque eu estava em Niterói e aconteceu esse garrafamento lá, mas não sei se se chegou a concluir a moça que queria se suicidar lá na ponte ontem, entendeu? Não fiquei nem ouvindo nada. Aí quem for fazer a prece envolve a todos, porque o índice aumentou muito suicida e vai aumentar cada vez mais, e se a parte, né, neurológica, dessa parte, aí pode envolver isso, Então, eu vou fazer, então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudo, pedir a tua permissão para o encerramento, pedir, Senhor Jesus, por cada lar aqui representado, que tu possa mandar, Senhor, os teus emissários, e que possamos, Senhor Jesus, manter o pensamento voltado para as questões superiores, na busca de autoaperfeiçoamento, de melhora, Senhor. Todos nós somos espíritos endividados com as tuas leis. E por acréscimo de misericórdia, Senhor, socorre esses companheiros que estão passando por dificuldades maiores que a nossa. Muito obrigado, Senhor. Então, boa noite para todos.